termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam em um indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, isto é, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando seu nível no sangue. É uma doença da civilização moderna, associada à obesidade, como resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. As manifestações começam na idade adulta ou na meia-idade e aumentam muito com o envelhecimento. O número de casos na faixa dos 50 anos é 2 vezes maior do que aos 30 e aos 40 anos. Embora acometa mais o sexo masculino, mulheres com ovários policísticos estão sujeitas a desenvolver a síndrome metabólica, mesmo sendo magras. Mas como é feito o diagnóstico? Qual o tratamento mais adequado? Como evitar a síndrome? Acompanhe agora o nosso papo e tire todas as suas dúvidas. É muito importante você saber disso, porque eu vou perguntar para o Dr. Jair. É uma síndrome. Síndrome é um monte de coisa. São vários achados que levam a gente a chamar síndrome metabólica. Né? Mas o pilar principal da síndrome metabólica é a obesidade. É obesidade. Tudo começa com o sobrepeso, com o ganho de gordura. Então, aumentou a massa de gordura, começou, né, a ter o ganho de peso às custas de gordura, porque tem muita gente que faz atividade física, exercício, sobe o peso, mas é ganhando massa muscular. É diferente. Que é bom. É bom. Mas agora, quando a gente vê que o paciente está ganhando massa de gordura, ou seja, está tendo gordura visceral em aumento, esse paciente pode desenvolver várias alterações. Então, ele tem aumento da gordura abdominal, tem aumento da circunferência do quadril, predispõe ao diabetes tipo 2. Né? O diabetes tipo 2 é uma doença que você adquire ela. O diabetes tipo 1 é que você nasce. O diabetes tipo 1 é o que nasce. Geralmente o diagnóstico é feito já na infância, né? Às vezes até uma criança Às vezes até uma criança já tem. E geralmente descobre da pior maneira, tendo uma repercussão muito grave, né? O paciente tendo um estado de cetoacidose, uma complicação mesmo. Já o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que ele é adquirido. Né? Eu falo que é o diabetes do preguiçoso. Por quê? O diabetes tipo 2 você reverte com dieta adequada e exercício físico. Né? Quem faz atividade física e se alimenta de forma correta, para de tomar o remédio do diabetes tipo 2. Dá para reverter. Dá para reverter. Dá. E o pior de tudo, padre, o diabético tipo 2, se ele não cuidar, ele vai começando com remedinho, daqui a pouco ele vira dependente da insulina. Então, quando o pessoal fala, diabetes não tem cura, a gente pode falar que ela tem. Se for o diabetes tipo 2, na verdade, você adquiriu ele pelos maus hábitos, né? Então, existe sim como tratar. Tá vendo que coisa? Bom, síndrome metabólica. A gente tem uma pergunta aqui pro doutor, veja lá. A reeducação alimentar ajuda de que maneira uma pessoa com síndrome metabólica? Muito bem. A reeducação alimentar é o pilar, né? A base. Porque o paciente que faz a reeducação alimentar, né? Ele vai emagrecer, vai diminuir o percentual de gordura, a massa de gordura dele. Então, esse paciente, quando ele começa a perder gordura, diminuir a gordura visceral, ele automaticamente está tratando a síndrome metabólica. Diminui a incidência do diabetes tipo 2, diminui a hipertensão, diminui a circunferência abdominal, diminui a incidência de demência. Tem uma série de alterações que pode levar à síndrome metabólica, entendeu? Demência, até mesmo câncer. Até mesmo câncer. Né? Doutor, como é que você vê uma pessoa e fala, você está com síndrome metabólica? Por quê? Porque ela está gorda, porque ela está... O que é? Geralmente são pacientes que estão obesos. Obesos. Mas aí você vai ver o exame e tá... Aí você vê a gente vai investigar, né? Então, você faz alguns exames para investigar e aí o que você observa? O paciente tem aumento da gordura abdominal, então a circunferência abdominal é maior. Esse paciente pode ter gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática. Esteatose. Isso a gente diagnostica pelo ultrassom. Então, geralmente, pacientes que têm um percentual de gordura alto, a gente pede o ultrassom, né? Para poder averiguar se existe ou não a gordura no fígado. São pacientes que têm um nível de insulina muito alta. O nível de insulina está alto? Está alto. Então, esse paciente ele tem uma síndrome metabólica. Pâncreas é que produz a insulina? Pâncreas produz, mas o grande vilão aí da insulina tá alta é a alimentação das pessoas. Eu falo assim, é simples da gente entender porque que a insulina sobe. Eu falo assim, a máquina foi muito bem criada por Deus de maneira perfeita. Então, assim, a ideia de quando a gente come, né, vai acontecendo a digestão,
a glicose, né, é uma molécula final, né? Então essa glicose cai no sangue, né, e essa glicose vai entrar na célula. Só que a glicose, ela entra na célula de maneira natural. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a glicose não precisa da insulina para entrar na célula. Ah, não precisa? Não precisa, se ela tiver na quantidade adequada. Ela entra normalmente? Entra normal, tem um canalzinho, uma portinha específica para ela, ela chega lá e a célula põe ela para dentro. E a glicose é ela que dá energia. Ela que gera energia para a célula. Agora, o que acontece? Se a pessoa tem uma alimentação inadequada, vai ter excesso de glicose. Né? Principalmente se a pessoa come a quantidade de carboidrato simples na alimentação, né? Ela vai ter um excesso de glicose circulante. E aí o que acontece? A célula vai colocando para dentro, só que só essa portinha não dá conta, forma um congestionamento. Aí a insulina que tem... Aí o cérebro detecta, olha, a glicose está subindo, não posso deixar essa glicose subir porque senão vai jogar fora. Precisamos o quê? Botar para dentro. Aí ele avisa o pâncreas produz insulina. Aí que a insulina vai. A insulina vai lá e abre várias portas na sua célula. Aí a glicose vai entrando. Aí o pessoal fala, mas por que então que a insulina sobe? Porque pensa que a alimentação está muito desajustada. Então, por mais que a insulina vai aumentando e abrindo as portinhas, ainda sobra glicose no sangue. Só que aí, padre, chega um momento que a célula está cheia de glicose. Pensa como se fosse uma balada. A balada ficou cheia, o restaurante está cheio. Então, de dentro para fora, a célula fala assim, olha, não dou mais conta de metabolizar tanta glicose, eu bloqueio, eu fecho todas as portas. Então, a célula faz um bloqueio da insulina de dentro para fora, cria resistência insulínica. Mas aí, o que acontece? A glicose continua alta, o cérebro detecta, continua avisando o pâncreas e a insulina só aumenta. E o pâncreas aumentando a produção de insulina. A insulina fica muito alta. Quando a insulina está muito alta e está sobrando glicose, o cérebro percebe que essa glicose não vai ser aproveitada na célula, então ele converte a glicose numa molécula intermediária, que chama acetil-CoA, uma molécula intermediária, e aí essa molécula vira colesterol e gordura. Então, insulina alta, você está numa via metabólica de produção de colesterol e gordura. Gente... Tudo isso corrige como? Diminui a ingesta de carboidrato simples, começa uma atividade física que a insulina cai. Gente, olha que impressionante. Então, uma pessoa que de repente, você adquiriu a diabetes, se ela muda o estilo de vida, ela pode deixar de ter diabetes. Ela deixa de tomar a medicação, ela para, volta a viver normalmente. Olha aí, gente. Não é outra, tem pacientes hipertensos, porque a hipertensão também é síndrome metabólica. O paciente começa a fazer atividade física, se alimenta adequadamente, para de tomar remédio de pressão, a pressão normaliza. Doutor, por que algumas grávidas têm diabetes? Aí algumas grávidas têm diabetes acaba tendo por outros mecanismos. Não é por conta de porque engordou, não tem nada a ver. Não é por conta disso, é justamente por outro mecanismo da placenta, do feto, que acaba ocasionando diabetes gestacional. Mas é totalmente reversível, porque à medida que o bebê nasce, acaba o diabetes gestacional. Não tem nada a ver, porque ela engordou muito. Não tem nada disso, não. Mas o excesso, né, a grávida que ganha um peso, né, excessivo, fica mais predisposta a desenvolver o diabetes durante o período da gestação. Tá. A gente vai ver um VT agora que fala um pouco sobre síndrome metabólica na infância. Eu acho na infância? Na infância. Meu Deus. A síndrome metabólica, também conhecida como síndrome X, síndrome de resistência à insulina ou quarteto fatal, preocupa muitos adultos pelos riscos à sua saúde, mas ela também representa uma ameaça a crianças e jovens, principalmente com o crescimento do sobrepeso e obesidade nesta faixa etária. A obesidade é apontada como a principal causa da síndrome metabólica infantil e, para seu tratamento, são recomendadas dietas reguladas e atividade física. Para detectar a probabilidade ou até mesmo diagnosticar a doença, a medida da circunferência da cintura é um indício confiável sobre acúmulo de gordura e, portanto, é muito utilizado por profissionais da área. Sobre a doença, quem for diagnosticado precisa se precaver quanto a glicemia de jejum aumentada, diminuição do HDL colesterol, aumento da pressão arterial e aumento dos triglicerídeos. Caso haja suspeita, consulte um médico. Isso pode fazer toda a diferença. Interessante, o doutor acabou de falar. Agora, uma coisa. A pessoa que tem a síndrome metabólica, ela pode desenvolver a diabetes, né? Pode. Então ela está com insulina alta. Insulina alta, né? Agora, por que quando a pessoa tem diabetes, ela tem que tomar insulina? Ela não tem insulina alta? Porque esse é o diabético tipo 1. O diabético tipo 1, ele não produz insulina pelo pâncreas suficiente. Entendi. E aí esse paciente, ele precisa produzir, precisa tomar insulina para poder fazer a metabolização da glicose. Isso é diferente, então. Isso é diferente, é completamente diferente. O paciente diabético tipo 2, ele tem insulina alta.
Ele produz, o pâncreas dele é totalmente Ele competente. está produzindo muita Tá até. produzindo muita, né? Acontece que por um mau hábito, por um excesso, né, de carboidrato simples, que são os grandes vilões, e veja bem, não é que a gente tem que deixar de comer o carboidrato ele é bom, ele ajuda, mas na quantidade adequada, né? Então eu sempre falo para os pacientes, não corta o carboidrato, é o maior crime que você pode fazer, mas você tem que comer ele na quantidade adequada, né? Então o excesso de carboidrato simples na dieta, associado ao sedentarismo, a falta de atividade física, faz o paciente desenvolver o diabetes tipo 2. E geralmente são pacientes que têm insulina muito alta, e aí, por ter a insulina muito alta e uma resistência insulínica, fica sobressalente no sangue uma quantidade de glicose muito alta. Fica também. Então você vai ter glicemia de jejum aumentada, hemoglobina glicada aumentada. Tudo aumentado. Tudo aumentado. Então esse paciente muitas vezes tem que usar o medicamento, né, para poder baixar esses índices. Mas eu volto a dizer, nada mais eficaz do que a atividade física e a alimentação adequada. Mas as crianças, a gente viu a síndrome metabólica de criança. É por causa também da alimentação errada e tudo, Também. Hoje em dia o que Não mais... é por causa da diabetes tipo 1, nada disso? Não, nada disso. Hoje em dia o que mais a gente vê são crianças sedentárias, né? Hoje em dia, esse mundo digital faz com que as crianças fiquem mais... videogame. Hoje em dia você vê a molecada onde? No sofá, no iPad, jogando videogame, né? No nosso tempo, o que acontecia? A gente brincava na rua. Fica na rua. Corria, jogava bola, pulava muro, né? Então você ia pra casa, comia correndo, voltava pra rua, brincava, gastava energia. Gastava tudo. Gastava tudo. Hoje a gente vê cada vez mais as crianças obesas. Obesa, dorme mal. Dorme mal, porque a criança que tem obesidade não consegue dormir de maneira adequada, né? Pode ter apneia do sono, tem várias alterações, tem uma diminuição da produção hormonal, né? São crianças que já têm aumento da circunferência abdominal, Já são mais gordinhas e já estão predispostas a uma série de outras doenças. Crianças que têm síndrome metabólicas, elas têm muito mais chances de ter câncer na fase adulta, né? Gente do céu. Então, tudo isso é prevenido com o quê? Com alimentação adequada e atividade física, né? E hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas dão muito mais prioridade, né, para os alimentos, né, o fast food, o junk food, são aqueles alimentos que são rápidos, né, de pedir, de comer, mas que tem uma carga de nutrientes muito baixas. Doutor, a comida processada é um crime, né? É um crime, processada, industrializada, com conservante, os embutidos. Tudo isso são alimentos que trazem repercussões negativas para o corpo. E hoje o que mais a gente vê são as crianças se alimentando com isso. Houve um tempo que nas cantinas das escolas a alimentação era horrível, né? Hoje ela passou a ser, eu acho que existe uma legislação. Nos Estados Unidos é até proibido alguns tipos de alimento na escola, né? Tem algumas escolas, né, que tem outro padrão. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? 2 estudam, né, na escola Waldorf. O Bentinho ainda não, porque nasceu agora, né? Acabou de nascer. Mas os meus 2 maiores estudam na escola, né? Tem o padrão Waldorf e lá você não pode levar nada que é industrializado e processado. Tem que ser coisas naturais, né? Então, ou seja, para já criar nas crianças esse negócio de comer de forma adequada. É um hábito, criar o hábito também de comida saudável, né? Lá eles plantam, fazem pão sem glúten, fazem uma série de coisas, né? Olha aqui, o controle do peso pela saúde é necessário, né? A gordofobia, ela é ofensiva. Agora, quando a gente fala de estar gordo, não é ofendendo a pessoa, né? É dizendo a pessoa está doente, na verdade. Doente, porque a obesidade é considerada uma doença. Pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Uma doença crônica, né? E por ser uma doença crônica, a gente tem que tratar. Vamos ver esse vídeo aqui. Porque hoje, de repente, com esse negócio também dessa coisa da gordofobia. Quando a pessoa ela faz algum comentário desnecessário, a minha autoestima baixa, nível 0. O comentário costuma vir de pessoas muito próximas, às vezes nossos pais, tios, primos, companheiro. Por que eu vou lá de novo fazer uma dieta ou tentar uma academia? Ninguém acredita em mim. Como eu me vejo? Será que eu tô bem? Será que eu vou pôr essa roupa e alguém vai falar, vai fazer uma piada? Essa frase incomodou você? Imagine o efeito que ela causa em quem escuta isso todos os dias de quem mais ama. Toma muito cuidado com o que você fala, porque depois que a palavra saiu, ela não tem mais volta.
doutor Daniel acabou de falar isso. A obesidade é uma doença crônica. É uma doença. Uma doença por ser uma doença, precisa ser tratada como tratada, doença. Né? E é uma doença multifatorial. Então, às vezes, não é só, vou usar o medicamento. Às vezes, tem um tratamento global. Né? E hoje, o que eu mais explico para os pacientes é o emagrecimento saudável, né? Ele demora mais tempo para acontecer, mas ele vem de forma definitiva. E para as pessoas emagrecerem com saúde de maneira definitiva, a estratégia base para isso é o ganho de massa muscular. O paciente, à medida que ele ganha massa muscular, ele aumenta o metabolismo dele, aumenta a taxa metabólica e queima gordura. Pacientes que treinam, têm taxas metabólicas altas, têm percentual de gordura baixo, entendeu? Quanto mais músculo, mais o corpo mais ele gasta. Mais ele gasta, né? Eu brinco assim, os atletas, eu acompanho um monte de atletas, eles têm taxas metabólicas altíssimas. Tanto que para eles, a dieta não interfere. Tudo que eles comem, eles gastam. Pode né? comer. Pode comer. Porque se ele tem muito músculo, ele queima. Esse músculo precisa de ser mantido. Né? O Michael Phelps, o nadador, na última Olimpíadas, ele tinha uma dieta diária de 12 mil calorias. 12 mil, mas ele queimava mais ou menos. E era assim, magro, né? Então os atletas queimam. Então eu brinco com o paciente, a ideia é fazer o seu corpo chegar como se fosse um corpo de atleta. Para isso, o ganho de massa muscular vai fazer seu metabolismo aumentar. E aí eu brinco, falo assim, vai chegar um momento que você não vai depender da dieta. Tudo que você comer, você queima. É verdade. A maioria dos pacientes que chegam no consultório, que tem um sobrepeso, vão treinando, faz a lição de casa certa, começa com a alimentação adequada, vai fazendo um treino de força, vai ganhando massa muscular, chega um determinado ponto que o próprio paciente fala, doutor, hoje tudo que eu como eu queimo. Na verdade, aquela dieta já é bem diferente já hoje, eu já como mais livre. E é verdade, quanto mais você treina... É preciso comer, né? Porque exato, para poder... senão você perde a massa muscular. Você perde massa muscular. É até né? necessário. Então, eu brinco assim, que não é o não comer que faz você emagrecer. Pelo contrário, se o paciente faz dietas restritas, dietas radicais, come pouco, o corpo dele, o cérebro é muito sábio. Ele tenta te poupar. Então, ao invés de queimar a gordura, ele queima a massa muscular. Perde gordura, mas perde músculo. Aí, o que acontece? Faz uma dieta radical, perde peso na balança, mas, na verdade, perdeu muito mais músculo do que gordura. Quando parou a dieta, porque não dá para sustentar muito tempo, o metabolismo está lento. Aí as pessoas falam, acontece o rebote, o efeito sanfona. Porque seu metabolismo está tão lento quando você parou aquela dieta radical, que qualquer coisinha que come, eu brinco, come uma uva que você engorda. Entendeu? Agora, emagrece da maneira adequada, vai ganhando massa muscular, o metabolismo aumenta, a gordura diminui e você sustenta isso. Doutor, o músculo, para eu fazer músculo, eu preciso do exercício, e também da proteína e tal. Da proteína, a ingesta de proteínas, né? Porque a digestão das proteínas dão para o nosso corpo os aminoácidos. Eu brinco que o aminoácido é o tijolinho que constrói o muro. Né? Então, para a gente poder fazer um treino, né, de musculação e ganhar massa muscular, a quantidade de proteínas necessárias, né, para o seu corpo você tem que ingerir ao longo do seu dia. Então, aí homem vai ter uma quantidade... Tem um cálculo, mais ou menos? Tem um cálculo. Para homem, a gente fica mais ou menos entre 1,5 gramas e 2,5 gramas para cada 1 quilo de peso. 2 gramas? Botar 2 gramas, pegar um paciente de 70 quilos, 140 gramas de proteína. Mas aí eu falo que é de proteína, não é de carne. A moeda de troca é bem... 200 gramas de bife não tem. 100 gramas de carne vermelha vai te dar no máximo 25 gramas de proteína. Nossa, não é nada. Não é nada, né? Aí que eu brinco, que eu falo assim, quando que a gente suplementa? Eu quero tomar whey protein. Depende, se você bate essa meta na sua dieta, né? Eu consigo me alimentar de maneira adequada, é justo, a gente não precisa do whey protein. Mas tem pacientes que têm uma meta mais alta. Vou dar um exemplo, pacientes que treinam, né, precisam de metas mais altas, só comendo não bate. Né? Se ele fosse comer, ia passar o dia inteiro comendo proteína, não ia dar conta. Aí a gente suplementa, pode usar um whey protein. Né? Tá. E essas proteínas, ao longo do dia, numa alimentação normal, eu consigo na carne, no ovo, no leite... No peixe, né? Hoje já tem pão que tem proteína, o feijão, alguns grãos também tem quantidades de proteína. São quantidades menores, né? Mas você vai juntando tudo. Mas você vai juntando tudo, você vai somando. E é bom que a gente tome, que ao longo do dia a gente vai ingerindo proteína, né? Ao longo do dia. Né? Então eu falo assim, o café da manhã tem que ter proteína, tem que ter um carboidrato bacana e uma fonte de gordura. Por que gordura boa? Gordura boa te dá saciedade, né? Então você colocar um abacate no seu café da manhã é bom, né? O abacate, ele aumenta o seu colesterol bom, ele aumenta o HDL. O abacate é uma gordura boa. É uma gordura boa. E hoje já tem até azeite de abacate. Né? Então assim, essas gorduras boas, elas te protegem, porque elas diminuem a incidência de doenças cardiovasculares. O azeite é gordura boa? O azeite de oliva? O azeite o virgem, o extra virgem, ele tem gordura boa. O óleo de coco tem gordura boa, né? As oleaginosas, né? Castanha do Pará, nozes, avelã, todas esses grãos têm gorduras boas.
Será que a Covid também tem relação com a síndrome metabólica? Veja esse vídeo, eu vou conversar com o doutor sobre isso. A síndrome metabólica traz muitos problemas à saúde, como já vimos. Porém, o que andou preocupando os médicos e pacientes não foram apenas essas comorbidades, mas também a Covid-19. Estudos realizados pela Mayo Clinic e a Society of Critical Care Medicine mostram que pessoas com síndrome metabólica têm maiores chances de desenvolverem SDRA, a síndrome do desconforto respiratório agudo, caso contraiam o coronavírus. Esta doença provoca problemas respiratórios graves, baixando o nível de oxigênio no sangue e podendo provocar a morte. Por isso, é importante que continuemos nos protegendo e nos higienizando corretamente para evitar ter a doença ou transmitir para alguém que amamos. Faz sentido, né, doutor? Faz sentido e foi muito legal isso, padre, porque assim, logo no comecinho da pandemia, a gente ficava, não se entendia o mecanismo do vírus, né? Sabia que o vírus fazia um acometimento pulmonar, mas não se entendia ainda o que estava acontecendo. Hoje sabe que o Covid tem uma série de alterações e o principal fator de complicação é as microtromboses que ele causa na parte pulmonar. Mas o que foi muito legal, logo no começo da pandemia, por volta de abril de 2020, o professor Gattignoni, lá na Itália, ele é um dos maiores intensivistas, né, que trabalha na área de UTI do mundo, né? Ele e o Dr. Jean da Bélgica são referências. E aí, lógico, na hora que começou a pandemia, todo mundo ficou, né, o que eles vão falar, tudo. E uma coisa que o professor Gattignoni falou numa live, né, ele falou assim, olha, gente, a gente não entende o mecanismo da doença, a gente não entende o que está acontecendo ainda, mas o que a gente está observando? O paciente obeso complica mais rápido. O paciente obeso intuba mais rápido, precisa de mais oxigênio e complica mais rápido. O que estava ali, porque olha, interessante. Exatamente, por quê? Aí, né, qual a explicação disso? O paciente que é obeso, a gordura é um material inflamatório. Ela mantém o seu corpo inflamado. Então, o que acontece? Quando você adquire um vírus que tem um potencial de inflamação, que gera uma cascata inflamatória muito alta, num paciente que já é inflamado de base, ele complica mais rápido, né? Então, esse paciente obeso, ele tinha uma tendência a complicar porque ele já é inflamado de base. Mais que isso, são pacientes que têm uma restrição do pulmão, por conta da parte mecânica. Tem muita gordura visceral onde não era para ter. Então, o que se observou logo no começo da pandemia é pacientes obesos complicam mais rápido, intubavam mais rápido e tinha uma mortalidade, até hoje tem uma mortalidade maior e dependiam mais do ventilador, do respirador artificial. Tanto é que era chamado paciente do grupo de risco, né? Grupo de risco. O grupo de risco era eles... os obesos, os idosos e as pessoas que tinham comorbidades, né? E aí desenvolvia o SDRA, Síndrome de Desconforto Respiratório Aguda, né? Que é o que a gente brinca, fala que é a SARA, né? É um padrão de inflamação muito grave no pulmão, né, que aí leva o paciente a depender da respiração artificial. Foi quando muitas pessoas tinham que fazer aquela respiração... Ficar de barriga para baixo. Para quê? Para tentar descomprimir áreas do pulmão para poder aumentar a área de ventilação, né? E o paciente obeso acabava tendo isso muito mais rápido que o paciente magro, o paciente que tinha um percentual de gordura menor. Voltando a falar, a obesidade é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. E é interessante, para quem manifesta já os sintomas da síndrome metabólica, você olha um exame e tal, qual é o tratamento que se indica, doutor? Então, muitas vezes, se o paciente, né, a gente olha, uma principal fonte de tratamento é a gente orientar o paciente à reeducação alimentar, à atividade física, precisamos baixar o percentual de gordura e muitas vezes, se a insulina desse paciente é muito, muito, muito alta, muitas vezes os medicamentos, só atividade física e alimentação, vai demorar muito para baixar essa insulina. Então, muitas vezes a gente pode entrar com algumas medicações que vão ajudar essa insulina a baixar mais rápido e ajudar. Mas eu explico para o paciente, isso é um adjuvante. A base do tratamento é a atividade física e a alimentação. Gente, olha que interessante. Acho interessante quando o médico, porque a gente espera do médico, vai me dar um remedinho. E é bonito, de repente, você apresentar e falar, você vai fazer isso, né? Atividade física. Não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Exato. Você vai comer bem e vai fazer... Ou seja, você não precisa comprar o remédio, você não precisa fazer nada. Está disponível, né? Eu falo assim, a atividade física, ela salva vidas, né? Então, o paciente que tem um percentual de gordura alta, ele diminui esse percentual, ele tira o risco de várias doenças. Gordura no fígado, né? Hoje eu falo, a gordura no fígado, a esteatose hepática, não tem sintomas. Grau 1 não tem sintoma, grau 2 não tem sintoma. Não tem sintoma. De grau 3 para 4, quando o fígado está quase cirrótico, ele começa a ter sintoma. Mas olha quanto, né? Quanto tempo esse paciente leva do grau 1, né, até o grau 4? A gordura... A última pergunta que eu faço, Rodolfo.
A gordura é boa para alguma coisa na gente ou não? Tem gorduras boas, né? Então existe Uma gordura que está na gente. Não tem. Essa gordura visceral, gordura subcutânea, não é uma gordura boa. Na verdade, ela precisa estar na quantidade adequada. Então a gente precisa ter um percentual de gordura adequado. E aí, dependendo, sendo homem ou mulher pela faixa etária, existe um percentual que é necessário ter. Porque a gordura ela vai criar, né, uma camada de proteção térmica, ela protege alguns órgãos, mas a gordura em excesso, na verdade, ela só traz repercussões negativas, né? Mas existe sim, a gordura na quantidade adequada, ela é sadia, ela é boa. Mas o que eu brinco com o paciente, gordura quanto menos melhor. Eu queria agradecer, doutor, obrigado. Prazer Olha aqui, foi gente, meu, padre. é muito bom conversar. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. Eu já falei isso. Você vai seguir o doutor Daniel no Instagram. Atenção, você já está postando aí, né? Já, né? @doutor.danielbratan. @dr.danielbratan. Vamos lá. @dr.danielbratan. Segue o doutor Daniel, tem cada coisa maravilhosa. Vá fazer uma consulta com o doutor lá, ó. Vai lá na clínica, agora na clínica. @clínica.rm. @clínica.rm, que essa é a clínica do doutor. E o telefone pode entrar em contato agora, 0 operadora 11 94078 0704. É isso mesmo, né? E aí mais, hein, padre? Agora em dezembro a gente inaugura a clínica no Anália Franco. Opa, atenção pessoal de Anália Franco aí, inaugurando a clínica do Dr. Daniel Bratan. Aí, olha que beleza, Anália Franco. A clínica atual dele aqui na RM. A gente vai inaugurar o Instituto Anália Franco. Instituto Anália Franco, ali na Anália Franco, e hoje é ali na Moema. Obrigado, doutor. A gente vai encerrar o programa de hoje ao som de quem? Lulu Santos. Obrigado a todos vocês aí que estiveram com a gente. Amanhã a gente encontra ao meio-dia e às 3 horas também aqui no Bendita Hora. Deus abençoe.